Agora que a gente falou sobre o seu medo de brilhar e medo de se expor, nesse vídeo, nesse nosso bate-papo aqui, eu quero falar sobre o medo do silêncio e da solidão. Seja muito bem-vinda, amada. Eu sou a Noelle Gomes. Eu sou a criadora do canal No Meu Sofá. Você está exatamente no meu sofá, sentada comigo, tomando aqui um cafezinho gostoso. E esse lugar aqui é onde a gente se encontra sem maquiagem, sem máscara, sem aquelas parafernálias todas que a gente acredita que é importante ter para ser algo, né? Então, no meu sofá, esse papo gostoso entre nós, mulheres, para que a gente possa refletir, para que a gente possa rir também, para que a gente possa se conectar de alguma forma. Então, por favor, use o espaço dos comentários, me conta o que você está achando, me conta se está fazendo sentido para você e também coloque aí temas que você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente bater um papo gostoso. E hoje eu quero falar sobre o silêncio e a solidão. Duas coisas aí das quais às vezes a gente foge, que é uma beleza, porque a gente não aprendeu a lidar com essas duas coisas. Eu tenho repensado muito minha vida, especialmente depois que eu fiz 40 anos, né? Eu faço aniversário em janeiro. Eu falo que eu viro o ano já no início, no inicinho ali da primeira semana de janeiro. E vou contar pra você que esses 40 me deu uma balançada. Não me baqueou, porque foi incrível, mas os 40 anos me trouxe uma revisão de vida muito grande. Eu tô nela até agora. E acredito que vou ficar aí até os 42, porque é um setênio de revisão e eu estou muito alinhada com esse processo. Se você não sabe o que é setênio, setênio é um estudo feito dentro da antroposofia que fala que a cada 7 anos a gente muda tudo, a gente muda nosso comportamento, a gente muda nossas buscas, a gente muda a nível celular. E a nossa alma também vem buscar algumas coisas, vai querer expandir outras. E eu tô aí com 40 anos. Daqui 2 anos eu entro em outro setênio, mas eu tô sentindo o finzinho desse setênio que eu entrei aos 35. E aí eu tenho me perguntado muito sobre o processo de silenciar e de passar alguns processos acompanhada com a solidão. Eu te confesso que a solidão nunca foi algo que me assustou. Na verdade, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de viajar sozinha, eu gosto de fazer longas caminhadas sozinha, eu comigo mesma. E a solidão não é uma coisa que me assusta. Mas a solidão, ela tem prazo. E quando eu falo prazo, não é prazo para ir embora, né? A gente entra em processos onde a solidão vai ser a companhia, porque a gente precisa revisitar, a gente precisa pensar, a gente precisa se conectar com a gente, sem a opinião, sem o olhar, sem a mão do outro ali, né? Sem os conselhos de outras pessoas. Isso é extremamente importante. A gente tem que saber fazer esse mergulho para dentro na solidão, mas em algum momento também a gente tem que vir para fora e partilhar o que a gente encontrou nessa solidão. Desde o início do ano eu estou nesse meu processo da solidão. Eu tenho revisitado lugares, eu tenho revisitado memórias, eu tenho revisitado muitas coisas da minha vida. Mas não nesse lugar de saudosismo, ai, como eu queria voltar a ser adolescente, Deus me livre, eu amo os 40 anos, não trocaria pelos 20 nem pelos 30. Então não é nesse lugar de saudosismo. Também não tô olhando para a vida nesse lugar de vítima, de nossa, olha o que fizeram comigo. Eu tô fazendo uma revisão, eu acho, de dos meus comportamentos, dos meus hábitos, do que eu quero mudar, não é que eu preciso, mas é porque eu quero mudar algumas coisas. Então eu tenho vivido esse processo da solidão. Mais vez ou outra eu saio do casulinho e venho aqui partilhar as coisas com vocês, porque eu sei que a solidão ela tem esse processo. Eu mergulho, mas eu preciso vir para a superfície. É isso que eu quero falar com vocês. Eu aprendi, depois de muito apanhar, que a solidão ela é boa quando eu também venho para a superfície. Né? Eu mergulho lá no meu mais profundo, mas eu preciso vir para a superfície para partilhar, para respirar, para tomar um sol, para encontrar pessoas, e isso faz parte do processo da solidão. Se você é a pessoa que entra em um processo de solidão e não sai dela por nada e quer ficar só no profundo, só no profundo, só no profundo, você precisa observar e se perguntar se você tá feliz assim. Não tô aqui cagando regra não, tá? Mas eu ficava só no profundo, e na hora que eu era obrigada a vir pro mundo, eu via com muito ressentimento, eu via com muito julgamento, com muita crítica, e esse não é o propósito. O propósito é que eu mergulhe no meu mais profundo e possa contribuir com o mundo depois, independente se é meu trabalho ou não, porque quando eu me torno melhor enquanto pessoa, é claro que o mundo vai ficar melhor, porque eu faço parte dele, né? Então, se a gente pensar
e nós somos células de um grande corpo, quando você está bem, o corpo maior também está. E é assim que eu penso do mundo. Eu sempre falo que não existe coletivo, não existe planeta saudável se não existe indivíduo saudável. E foi isso que eu aprendi na solidão. Que eu preciso ir lá, me recuperar, me curar e voltar para o mundo melhor. Então, se você é a pessoa que só fica no profundo, reveja, porque tem muita coisa para a gente fazer também na superfície. Segunda coisa é o silêncio, né? Quando a gente está no processo de solidão, a gente tende a silenciar mais, a gente tende a ficar mais quieta e observadora. Só que o silêncio, ele só é bom, né? O silêncio bom, que não é o silêncio do silenciamento. Qual que é o silêncio do silenciamento? É quando eu me calo perante coisas que eu devia me posicionar, que eu devia falar, que eu devia apontar, que eu deveria gritar e eu não faço. Isso é silenciamento. E a gente precisa olhar para isso, porque nós mulheres estamos passando por esse silenciamento há muito tempo, para agradar, para não incomodar, para não ser taxada de louca, para pertencer a uma sociedade. Então, olhe para os seus silenciamentos. Mas aqui eu tô falando desse silêncio que nutre. Amada, se você tiver mais de 40 ou tiver prestes a fazer 40 anos, escuta aqui a tia, tá? Faça as pazes com o silêncio. Não compre briga à toa com a fala. Nossa fala é muito poderosa. As palavras, elas criam e elas descriam. As palavras constroem e destroem. O verbo, ele é muito sagrado e ele é muito importante, mas o silêncio também. Quantas vezes você falou algo que depois você pensou assim, se eu tivesse parado por 2 minutos, a minha resposta seria diferente. Se eu tivesse pensado mais um pouco, eu teria feito diferente. E tem coisa que não dá pra gente retornar. Tem palavra que depois de proferida, a ferida já aconteceu, não tem o que fazer. A pedra depois de atirado. Então, aqui, como a gente tá aqui na busca pelo autoconhecimento mais maduro, é, mais prático possível. Tenha no silêncio uma aliada. Mas é o que eu falei, não é o silêncio de silenciamento, é o silêncio por escolha. Eu escolho agora só ouvir. Eu escolho agora falar porque eu ouvi. E perante aquilo que eu ouvi, eu tenho algo a pontuar. Eu falo que a mulher sabe, é a mulher que sabe a hora de falar e a hora de só observar. E pode ser esse o maior diferencial que você está precisando. Pode ser que você precise hoje mergulhar profundamente, sim, mas saber emergir nas horas necessárias. E pode ser que o silêncio precisa te acompanhar nesse processo. Ao mergulhar, eu silencio, mas ao emergir, eu falo, eu pontuo, eu partilho. Como é que tá isso aí na sua vida? Você tem conseguido colocar esse movimento de dentro e fora, silêncio e fala? Isso fala da nossa maturidade. Isso também está ligado ao nosso sistema emocional, está ligado ao quando a gente amadurece as nossas emoções. Então é um convite para você começar a observar se você tem ficado mais tempo no profundo ou mais tempo na superfície, se você tem falado demais ou silenciado demais. E como que a gente pode encontrar esse meio termo? Primeiro, reconhecendo os meus padrões. Onde que eu estou mais tempo? Em cima ou embaixo? Mais dentro, mais fora? E se perguntar como que eu posso trazer equilíbrio para minha vida? Uma mulher sábia é uma mulher equilibrada. Ela não está cometendo nenhum tipo de excesso na vida dela, porque ela sabe que o excesso traz exaustão. Você sabia disso? Bora pensar juntas?